Opa, acho que agora a gente tá. Acho que agora a gente tá aqui, voltou. Caiu, acho que caiu aqui a nossa. Deixa eu falar aqui com o pastor Manuel. Nós estamos aqui na igreja para a gente fazer quarta-feira a gente faz um tempo de oração com a igreja e. Nossa, mas hoje a gente vai fazer um tempo junto com o pastor Manuel. O pastor já está aqui, vou chamá-lo. Ele vai entrar aqui. Vamos ver se ele vai entrar, o pastor Manuel. Estou chamando ele aqui. Pessoal, enquanto o pastor Manuel entra, queria indicar para vocês aqui, ó, você que está nesse tempo de quarentena, não esqueça de fazer o seu devocional diário. E aqui nós temos uma indicação devocional do Spurgeon, tem aqui na nossa livraria na igreja, infelizmente a gente não está podendo se encontrar aqui, mas esse devocional diário do Spurgeon é fácil de encontrar na internet, no site da Amazon. É um excelente devocional, um dos melhores que tem, extremamente profundo. Tô chamando você, Manuel, tô aí já chamando você aí. Não sei se você... Opa, não foi. Vou chamar de novo. É um devocional que você precisa ter na sua casa, esse aqui, ó. Opa! Oh, É, rapaz. Assim você me deixa com vontade de usar meu chapéu também, meu chapéu de couro. tchê. Aqui eu digo aqui aos irmãos, eu sou o matuto urbano. O matuto urbano. E aí, pastor Manuel, Aí, como é que tá? todo não. Pastor Jafé, irmãos aí da igreja, Batista Granja Viana, eu tô bem. Ah, Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, com 30 graus, o 30 tempo graus aí? todo. É, o tempo todo. Quando chega a 26 graus, a gente bate o queixo aqui. É mesmo? É, Você viu como é que eu tô, né? tá casacado aí, né? Tá Tá um frio, é? frio danado, rapaz. Eita. Tá frio, tá frio. E aí, como é que Não, você tá? aqui, se esse frio daí chegar aqui é porque o mundo tá acabando. É. E aí, pastor Manuel? Cara, bom te receber aqui, hein? Essa live vai ficar gravada, possivelmente vai para o nosso canal no YouTube da igreja. Para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho de você, de onde você fala, o que é que você faz. Ô, minha gente, eu sou Manuel Araújo, casado com a Paula Renata, tenho duas filhas, a Bia Linda e a Lelinda, porque só tem lindo aqui em casa. É a Paulinda, minha esposa, Bia Linda e Lelinda. O único feio aqui sou eu nesse negócio aqui. Sou plantador de igreja. Eu trabalho com plantação e revitalização de igreja há 10 anos. Comecei como missionário, trabalhando com pesquisa socio-religiosa. Não sei se o pastor Jafé lembra do Projeto Brasil 21, da CEPAL. Brasil 21 não foi um projeto do Billy Graham, não, né? Não, não. Não, não, Foi não. da CEPAL, do Oswaldo Prado. Ah, tá. Lembro. É, o, o, o Rubens Múzio, ele teve aqui na minha cidade e ele estava como diretor, né, naquele tempo. É, ele fez uma proposta para a gente, para ajudar ele com pesquisa aqui no sertão do Nordeste e dar treinamento daquele livro dele, o DNA da Igreja. Não sei se tu Uhum, conheceu, um livro da editora Esperança. uhum. E aí eu
comecei a trabalhar com cidades com menos de 5% de evangélicos, dando treinamento nessas cidades e compartilhando com plantadores de igreja para plantar igrejas nessas cidades que não tinha. Na época, o dado que a gente tinha, o sertão do Nordeste, nós tínhamos 10 mil povoados ainda que não tinha nenhuma presença evangélica. 10 na mil época, povoados? né? 10 mil. E eram povoados. Você teve no Piauí, você sabe o que eu estou contando. O Piauí ainda tem muito isso, né? Tem. Eu conheci cidades com 4 mil, 5 mil pessoas sem nenhuma igreja evangélica. Eu conheci um lugar chamado Arizona que eu até achei interessante, que eu vi o Antônio Carlos Costa fazendo uma excursão no Nordeste, e ele foi lá em Arizona. E só tinha uma crente. A Assembleia de Deus tentou abrir uma igreja lá e não conseguiu. 3 anos depois fechou. 2 anos depois desse meu trabalho, eu fui desafiado pelo pastor aqui do Cabo para ir revitalizar uma igreja em Camela. A igreja de Camela foi a do projeto que eu compartilhei com a sua igreja pela visão mundial, né? A visão mundial. Camela fica em que região aí, Pernambuco? Camela fica em Ipojuca. Pojuca. Mata Sul. Perto Mata de Sul de Galinha, Pernambuco. É ruim, né? 15 quilômetros de Porto de Galinhas. Morei quase 8 anos lá. Agora a comunidade pequena, 20 mil habitantes. É um distrito. Foi um trabalho muito lindo, muito desafiador, mas muito lindo. Tem muitos amigos lá, Você muita chegou lá gente essa boa. igreja, tinha quantas pessoas, Manuel? A igreja de Quando eu Camela cheguei lá, era uma congregação, era uma igreja? não, era igreja organizada, batista. Os irmãos que é batista sabem, né? Era uma igreja com 22 anos de organizada, já. Tinha 5 crentes. Era engraçado que eu ficava na porta da igreja, passavam umas 1.000 pessoas para ir para a Assembleia de Deus, e entrava uma na Batista. E quando entrava 5, aí eu já descia para a igreja para começar o culto, e não chegava mais ninguém. Isso eu passei um ano assim, um ano. Um ano todo domingo pedindo a Jesus para ir de volta para casa. Foi loucura de Jesus ter me levado para lá. Não chegava um visitante. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui para desafiar esse negócio? Aí foi quando Deus me levou para a cidade, cuidar de bebo. Os alcoólatras. E aí eu conheci um senhor que era um dos mais antigos, era o José Anselmo. E o José Anselmo, ele me ensinou mais de Jesus do que nunca eu pude aprender. Ele não me ensinou com palavras, né? Ele me ensinou com ações. Ele me deu um trabalho, Jafé. Ele me deu um trabalho. E toda vez eu queria desistir dele, mas eu não conseguia. Eu não tinha força de desistir do José Anselmo. Eu ajudava ele melhorava, aí depois ele recaía de novo. Em coisa de 2 anos, ele recaiu 5 vezes. Uau. E dava vontade de desistir dele. Até que eu encontrava ele na rua. Aí vinha aquele amor no meu coração. Aí eu ia dar cheiro nele, abraçava. Ele olhava para mim e dizia assim, mas rapaz, o senhor tá com raiva de mim não? Eu disse, eu tô, mas eu não posso fazer que Jesus não quer não. Jesus te ama, quer te amar. Aí dava um abraço nele. Ele morreu. 3 dias antes dele morrer, ele teve na igreja. Dia de quarta, dava um sopão. E ele ia tomar sopa lá. Foi depois da Copa do Mundo. Ele estava arretado com o Neymar. Eu tinha ido pregar numa conferência em Brasília. Ele ficou arretado com o Neymar porque o Brasil tinha perdido a Copa para a Bélgica. E aí o
Ele foi beber de raiva de Neymar. Aí teve essa recaída, o fígado dele não aguentou. Ele teve um rompimento do fígado e teve uma hemorragia interna e morreu. 3 dias antes ele foi tomar sopa comigo. Cerca de 40 famílias a gente atende com essa sopa. E eu tomava a sopa na frente do povo, para o povo ver que o que a gente fazia era do melhor. Que o pastor está tomando a sopa, eles não estão dando o resto para a gente, não. Porque interior tem muito disso, sabe? Uhum. Essa desconfiança do povo. Aí eu tomava a sopa toda quarta com pão. Aí ele ia para lá tomar sopa comigo, nem bebo. Aí sentou assim com 2 bebos amigos que levou para tomar sopa. E ele olhou para mim e disse, olha, tá vendo esse aqui? Esse pastor? Ele disse, olha, esse pastor, eu só fiz besteira com ele. Eu não fui honesto com ele, não, mas ele me ensinou uma coisa. Eu não consegui deixar a cachaça, mas eu descobri o que era amor. E aí foi ali que eu entendi que eu consegui colocar no coração do José Anselmo algo que era muito mais importante do que o que eu estava tentando tirar dele, que era o álcool. Né? Eu coloquei o que é o evangelho mesmo. Foi quando, 3 dias depois, ele teve esse ataque dele e faleceu. E eu contei essa história no velório dele. Coloquei ele dentro da igreja, interior, é muito difícil, porque para a religiosidade do interior, ele estava desviado, porque ele era alcoólatra, estava bebendo, então ele estava desviado. Então ele não podia receber a oração do pastor Ele não podia receber a oração do pastor para encomendar o corpo dele, né? E eu coloquei ele dentro da igreja, com a família dele, e disse essa história para todo mundo. Uau. José Anselmo era convertido, ele tinha fé em Deus. E ele conheceu o amor. O álcool dele era uma questão química, biológica, que praticamente ele não conseguiu. E é muito difícil mesmo, é muito difícil. Eu reconheço. Mas eu acho que ele conseguiu entender o que era mais importante nesse processo. E aí a igreja de Camela começou a entender isso. A gente chegou com 5 projetos que a igreja tinha, a alcançar 450 pessoas da comunidade. 450? A gente cuidava. A gente cuidava de 450. Esse projeto de alcoólatra, ele era com o alcoólatra, que a gente chama de dependente, que era 60, e o codependente, que era a família. Então, cada alcoólatra desse representava 4, 5 pessoas doentes emocionalmente, porque os filhos estavam em estado de dependência, né, de álcool e de droga. Muito lindo a experiência. Só que aí Jesus me chamou para uma cidade mais perto, que é o Cabo de Santo Agostinho, que é o que eu estou hoje. Estou plantando uma nova igreja agora. Em dezembro eu passei a igreja de Camela para outro colega, para dar continuidade lá. E estou agora no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade ao lado de Pojuca, um pouquinho mais desafiadora. A gente está plantando uma igreja batista também aqui, com o mesmo perfil, uma igreja com uma forte espiritualidade. A gente se dedica muito ao estudo da palavra e uma igreja centrada em Jesus, mas também com uma forte dimensão da missão. Então a igreja hoje, a gente completou 1 ano ontem de igreja, que ainda não é igreja, né? Para nós batistas, nós somos uma frente. Não, a gente é uma frente missionária ainda. Eu não fiz nenhum batismo ainda e nem recebi ninguém como membro. Então a gente ainda está nessa parte de preparação para tornar-se congregação de alguma igreja mãe. Mas a gente ainda é uma frente missionária. A gente chama de igreja por questão de marketing mesmo da coisa, né? Essa linguagem é mais interna.
essa coisa de frente missionária, congregação, é uma coisa mais interna da gente, da nossa denominação. Uhum. Então, a igreja Batista Siga, ela tem uma proposta aqui na cidade de alcançar os sem religião, pastor Jafé, que a gente identificou um grupo de 25% da população aqui do Cabo, pelo IBGE, se denominou sem religião. Isso, quando a gente coloca em números, a igreja tem 200 mil habitantes aqui na cidade do Cabo, então 50 mil pessoas não querem mais ter uma experiência religiosa. No entanto, eles têm fé, não deixaram de acreditar. Porque a cidade tem uma característica, geralmente essa questão de sem religião, a região tem uma característica mais universitária, ser isso, porque geralmente ou um grande centro, uma coisa mais cosmopolita, você encontra... A cidade do Cabo, ela é uma cidade central da região, ela é a cidade polo da Mata Sul. Uhum. É essa cidade aqui. E ela está se tornando realmente universitária, tem algumas universidades que chegaram. Uhum. E esse grupo dos sem religião está na juventude. Na juventude, né? É de 35 anos para baixo. Então é um pessoal de 15 a 35 anos que até os 14 eles vão para a igreja com os pais. Uhum. Aí quando chega de 15 para 16, eles começam a decidir a vida. Aí eles não querem viver aquele formato de igreja que eles estavam lá com os pais. Só que aí eles não vão para uma outra igreja. Eles passam anos fora da igreja, até que 10 anos depois de experimentarem o ambiente externo da igreja e toda a desgraceira que tem, aí é que eles pensam em voltar. Até lá eles se denominam sem religião, mas eles têm fé em Deus, a maioria teve uma experiência já com igreja, com outras igrejas. Eles querem uma espiritualidade, eles só não querem viver a religiosidade que eles estavam inseridos. Eu não estou aqui querendo dizer que eles estão certos ou estão errados. 3/4 da população do Cabo é religiosa, e eles entendem esse formato de igreja que a gente está acostumado, como igreja histórica que a gente é. Só que essa geração nova que está vindo, fruto dessa globalização da gente, eles estão conectados com o mundo. Uhum. Os meninos abrem o celular e estão já no Japão, já estão nos Estados Unidos. Essa turma está crescendo com um entendimento de igreja mais aberto, né? Uhum. A mente mais aberta. Se a gente não investir nesse grupo agora, nós não vamos ter adulto na igreja daqui a 20 anos. Uhum. Porque os adultos de hoje vão ficar idosos e vão ser chamados por Jesus para a glória. Isso é E essa é uma forma bonita de dizer que o cara vai morrer, né? vai viajar. Eles vão viajar. E essa turma jovem que era para estar na igreja, e a gente é para estar investindo nela, discipulando ela para na fase adulta ela assumir o nosso lugar na igreja, a gente não está com ela. Uhum. Ela está fora da igreja. Então, quando chegar, eles vão chegar muito arrebentados, com muita coisa, sabe, cultural, com muita coisa na cabeça, vai ser muito mais difícil de trabalhar. Uhum. Então, a gente está com a linguagem mais jovem, mas sem perder a essência. Claro. A igreja aqui está numa pegada bem legal. Ô, Manuel, bom, esse novo cenário aí que se apresentou para nós aqui a partir de março, né, mais ou menos, mudou muita coisa, né? Abruptamente, bruscamente. Como é que você sentiu esse impacto aí? Você estava com um projeto, plantando a igreja, tinha um planejamento, tudo. Você mandou para a gente planejamento muito bem detalhado, de 3 anos. E agora ia dar um novo passo depois do primeiro ano, ia ajustar, enfim.
E aí, como é que ficou então agora, depois desse novo cenário aí da pandemia? Como é que os desafios se Bom, apresentaram para você? Por exemplo, você não vai receber mais visitante na igreja, por enquanto. Então, que era uma boa estratégia, trazer o cara para perto, né? Como é é, que você vai comunicar com esse grupo? Como é que fica esse desafio aí? Ou você vai dar um tempo? Como é que é? rapaz, é, a gente parou. Uhum. Os primeiros 30 dias eu senti que a igreja paralisou. A gente não sabia o que fazer. Não sabia. Você só não, um monte de gente, né? Sabe por quê? Porque para a gente foi difícil. Porque a gente estava ensinando a nós não sermos uma igreja no templo, ser uma igreja na cidade. Só que aí a cidade parou, todo mundo veio para um isolamento social e a gente não tinha mais como circular na cidade, como andar na cidade, para evitar essa contaminação e tudo, né? Então, o primeiro mês foi horrível, foi ruim para o pastor, ruim para todo mundo. Todo Uhum. mundo parou aqui. No segundo mês eu notei que a gente precisava chama. Ixi, se eu sair aqui, sai tudo aqui. A segundo mês a gente começou a criar algumas ações Uhum. de forma bem tímida ainda e humilde, de cesta básica e tudo. E começou a chegar muita ajuda, muita gente ajudando. Ah, é? É verdade? Bacana isso. É, a gente já distribuiu 60 cestas básicas Poxa. e eu acho que uma quantidade boa aí de máscara de proteção. Tem 3 pessoas costurando máscaras. Ah, é? Teve uma doação de kit para as crianças estão muito ansiosas. A gente distribuiu em 2 comunidades aqui, kit para elas. A gente está com uma ação agora de sábado a 8. A gente vai distribuir umas revistas socioeducativas sobre Covid, sobre como a família pode viver esse tempo de distanciamento social. Uhum. Material da Visão Mundial. Uhum. A gente vai fazer uma ação para 100 famílias e 200 crianças. Então, a gente está começando agora a entender como é que se vive nesse tempo, mas entendendo que quando passar, que a gente voltar a conviver novamente socialmente, vai ser um outro momento. Uhum. Então, é como se a gente estava num momento antes da Covid, estava voando, tinha criado o Instituto Prossiga, o Instituto é um braço social da igreja. Uhum. A gente já estava com 3 ou era 4 projetos, todo planejado para executar. A gente ia chegar a umas 150 crianças e adolescentes sendo atendidos pelo projeto. Projeto na área de cultura, na área de leitura, reforço escolar. Eram 4 projetos lindos. O de cultura, Jafé, é lindo, lindo, lindo. Uhum. A ideia é a gente montar um musical com adolescentes carentes aqui da comunidade. Uhum. Com dança, com canto e com teatro, né? São 3 artes num encontro só, que é o musical que ia ser apresentado em novembro ou dezembro. Tudo planejado. Aí a gente não pode reunir os meninos, então deu uma parada. Eu não sei como é que vai ser a volta. Então a gente está com um planejamento agora, no meio da Covid, no meio dessa pandemia, e eu entendo que quando passar, que a gente voltar ao convívio, a gente vai ter que fazer um novo planejamento, uma nova direção, vão ser outras necessidades e está sendo desafiador, porque uma igreja com 1 ano
de iniciada, as pessoas, uma coisa que eu encontrei dificuldade é que as pessoas não tinham vínculo com a igreja. Então tinha gente chegando, conhecendo a igreja ainda. Uhum. Com esse distanciamento, elas dispersaram. Uhum. Tem muita gente que não acompanha a nossa live. Dia de quinta a gente tem pequeno grupo, eles não participam. Uhum. Hoje eu devo ter, eu terminei o último culto da Covid. Antes da Covid, a gente tinha 35 pessoas na igreja. Uhum. Uma igreja com um ano, era muito bom. Uhum. Mas hoje eu tenho uma frequência de 15, 20 pessoas no máximo, Ó, realmente com a gente, desenvolvendo os trabalhos que a gente tem feito aqui. Mas eu tenho esse desafiado. A gente não vai parar, não. Não vamos parar de ser igreja por nada, porque vamos alegrar o coração de Jesus. Eu acho que essa é a hora da gente mostrar que a gente tem fé nele. verdade. A gente tem dito isso aqui, porque a gente dizer que tem fé em Jesus quando está tudo bonzinho Uhum. é uma coisa. Agora é a hora da gente mostrar que a gente tem fé mesmo correndo risco de vida, a gente tem fé em Jesus. Que Ô, eu Manuel, acho que essa foi a experiência do primeiro século, né? Com os uhum. romanos querendo matar os discípulos e os discípulos É. moendo. Inclusive noutras situações, né, que a igreja passou, por exemplo, a gripe espanhola, peste negra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi um tempo de muita crise, né? A gente tem exemplos aí de irmãos que enfrentaram situações difíceis, decisões difíceis. O próprio na Segunda Guerra Mundial, um exemplo que eu sempre cito é o Dietrich Bonhoeffer, que É, pagou com a vida, né, a questão, e tinha que tomar decisões muito difíceis. Se, por exemplo, no caso dele, se ele liberava pastores para ir para a guerra, se eles davam um jeito de esconder os caras, enfim, eram situações bastante difíceis e o mundo passou por crise, a quebra da Bolsa em 29 também, que foi uma coisa terrível. Eu acho que a gente supera isso. Eu acho, não, tenho certeza que a gente supera, né? O problema é que a gente vinha com modelo, né, uma forma de trabalho, e agora a gente vai ter que refazer, repensar. Enfim, é um desafio para nós como igreja. Acredito que para vocês aí também, com certeza. Agora, o que é que Deus tem falado ao teu coração nesse tempo, Manuel? Para a tua vida e para a igreja? O que é que Deus tem compartilhado ao teu coração? uma coisa que tem sido muito clara Deus cuida de todo mundo. Não é o pastor da igreja que cuida das pessoas, é Deus que cuida. Deus cuida de todo mundo. Porque agora é onde a gente está. Na insegurança do tempo, no medo da doença, de não ter tratamento, de o nosso organismo não suportar, com muito medo, muita gente com medo. Aqui minha cidade tem morrido todo dia pessoas com essa enfermidade. É, Amigos, ontem eu perdi um amigo de infância, da uau! minha adolescência, Também perdi amigos, amigos jovens, 40 e ontem, poucos anos. Viu? 40 e poucos anos. Foi doloroso demais ontem. Ontem o dia foi ruim. E, e, e aí eu olho e aí, Deus, o que é que eu posso fazer? Agora é se jogar nos braços de Deus e esperar. Não tem muito o que se fazer. O que tem sido feito, a gente está fazendo, Uhum. mas a gente não consegue fazer tudo que gostaria. Sim. Eu tenho todas as limitações que você possa imaginar, Uhum. financeira, de pessoas, Uhum. de tudo. Então, a estrutura da gente. A gente faz live com celular, é um negócio. É um tempo assim. Deus, eu estou esperando nele,
E ele tem falado muito comigo isso, do cuidado, que é ele mesmo. Ele sempre cuidou da gente e agora é que a gente está chegando a essa conclusão de que é ele que cuida em relação a salário, a sustento, a saúde, a tudo, né? Então, nesse tempo, A gente, é o que Deus tem falado comigo. eu me abracei com um cara nessa pandemia, logo assim que começou, me veio à cabeça um texto de Isaías, o capítulo 6, onde fala daquela visão que ele tem. Isaías está vivendo um momento muito desconfortável, instável, de muito medo, inclusive. Ele teme porque o rei Uzias morreu, o cara era bom, era um bom administrador, era um cara mais ou menos temente a Deus, era um cara que estava bem antenado com a sua situação em torno, então ele conseguiu estabelecer bem as fronteiras de Israel, fortalecer o exército. Estava instável, né? Estava estável o Judá, o povo de Judá lá. E quando ele morre, Isaías, assim como o povo, é tomado de medo, porque a estabilidade tinha se perdido com a figura daquela liderança, e ele vai para o templo, tem aquela visão maravilhosa, vê o Senhor assentado num alto, sublime trono, os anjos em sua volta, as abas da sua veste enchiam o templo. Muito simbólica a visão que Isaías tem de Deus para a realidade dele, né? Então foi um dos primeiros textos que me veio ao coração. Para mim aquilo fala de que, justamente de que, apesar da possível instabilidade que Judá sofreria, Deus continuava no trono. É um negócio muito maluco de a gente pensar, né, que é a soberania divina no meio de tudo isso. E, inclusive, quando essas situações acontecem, uma das primeiras coisas que vem ao debate teológico, né, evangélico, é a questão da soberania. Se Deus é soberano, por que coisas acontecem? Se acontece, por que Deus então? E eu não entro nesse mérito, mesmo porque eu não sou doutor, né? Tanta coisa de doutor. Eu sou pastor, como você, então eu estou olhando mais. Eu acredito no cuidado de Deus, como você disse. Deus está no alto e sublime trono, governando a história como sempre governou. Eu gosto de lembrar de um outro Salmo 139, quando ele diz: quando você era uma massa informe, eu já estava ali. Ou seja, antes de que existisse consciência minha sobre a vida e sobre os perigos que a vida traz, desde a gestação é uma coisa muito frágil, né? 9 meses ali de muito cuidado, e cuida e tal, porque, ou seja, antes da gestação, Deus estava, né? Então, pensei muito nesse Salmo 139 também, ou seja, antes de que eu tomasse, tá chique agora o negócio aí, hein? Tô vendo, rapaz. Então, Deus já estava, Matuto enxerido. mas eu me apeguei a um autor bíblico que eu tenho me enrolado com ele aí nesse tempo aí, que é Jeremias. Jeremias, para mim, é um personagem bíblico assim que eu admiro demais. Esses dias eu estava lendo, lembrei, né? Ele disse que ele prega 23 anos e ninguém dá crédito à mensagem dele. Ele é um cara Impressionante. depressivo. Ele é um cara que deixa a gente depressivo às vezes. Porque ele fala assim, 23 anos e ninguém acreditou nele, cara. Eu tava justamente pensando nessa questão de fidelidade, né? O que é que nós devemos ter nesse período? Eu acho que é fidelidade. Claro que nós vamos passar. O próprio Jeremias, ele vai para um lamento dele, ele diz: por que que o Senhor me chamou? E ele vai mais: por que que o Senhor me deixou nascer? Para ver esse sofrimento? Então eu acredito que a nossa trajetória, no meio, uma situação na vida, mas no meio de uma situação como essa, passa por isso. Por esses momentos instáveis, porque nós somos seres humanos, a gente não compreende esse lugar de soberania de Deus muitas vezes. E aí é um convite à oração, porque Jeremias vai para a oração, Jeremias vai falar isso para Deus, Jeremias expõe isso para Deus. O livro de Lamentações é um livro que ele expõe toda a sua angústia. Ele tem uma hora que ele diz assim: cessou a minha fala, cessou a minha esperança.
Eu olho para o lado e só vejo destruição, só me resta chorar. Eu acho, pastor Manuel, e vejo isso, tenho falado isso com alguns irmãos da igreja, que nós devemos ir com toda a nossa angústia para esse lugar de oração. A gente, primeiro, não deve reprimir isso, porque ela é real. Eu digo aqui, falando aqui para a igreja, tem semanas que você está super confiante, planos, mas tem semana que você não está, e isso eu digo, isso é normal. Isso. É normal isso. Porque uma coisa que a gente tenta fazer muitas vezes é suprimir, dizer, não, eu não estou bem, mas eu estou. Não, você não está bem, e é normal não estar bem, porque nós vivemos, além de viver um mundo complexo, nós vivemos um momento muito, muito singular a toda a nossa realidade. E o profeta Jeremias, então, vai com essas lamentações, mas eu gosto do capítulo 3 ali, ele vai falando, e tem uma hora que ele diz assim, bom, mas eu ouso ter esperança. Que é o texto também, acho que a versão atualizada diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu gosto da versão, nova versão transformadora, que ele diz, eu ouso ter esperança. Esperança, então, nesse sentido, não é alguma coisa que os seus olhos veem e enche o seu coração de esperança. Você vê o mal, você vê amigos morrendo, você vê a notícia de mais de 30 mil pessoas morrendo, você vê a notícia de irmãos perdendo o emprego e sem saber o que vai ser do futuro, você vê a porta da igreja fechada e você diz, quando nós vamos poder... Eu nunca pensei tanto na importância da comunhão presencial. Entende? Essa comunhão Tá todo mundo sentindo falta. Cara, esse negócio é sensacional para a família, para os amigos, mas para a igreja. Agora eu entendo que aquele negócio era muito poderoso, aquele encontro. Essa força da igreja unida presencialmente. Nós estamos unidos pelo Espírito, fazemos parte do corpo de Cristo que está espalhado no mundo. Mas essa presença, a Bíblia diz, né, que Deus ordena a sua bênção no ajuntamento. Isso é maravilhoso. Isso nos faz muita falta. Mas, enfim, olhar para tudo isso e pensar como Jeremias, eu ouso ter esperança. E aí ele diz, em que eu ouso ter esperança? Que as misericórdias do Senhor não se acabam. E a sua fidelidade é eterna. Então eu vejo que, eu tenho pensado isso, né? Esse profeta tem me conduzido nesse caminho de quarentena, nos dois livros dele, Jeremias, no livro que leva o nome, e Lamentações. Mas eu não sei se você já teve a impressão, por exemplo, já teve essa ideia de brigar com alguém, né? Você se embola, você se suja de grama, de lama. E a minha relação com o profeta Jeremias é um embolo, assim. Você se abraça com ele, tem hora que ele te dá esperança, tem hora que ele te leva meio para a angústia, tem hora que ele te leva para o lugar da tristeza, tem hora que você chora com ele. Quando ele diz assim, que ele vê as crianças morrendo de fome em Jerusalém. E eu olho para a minha realidade e também vejo, de certa maneira, isso. Gente morrendo de fome, passando fome, gente morrendo no hospital. Como eu falei, a igreja é separada. Mas, por outro lado, é como eu ouso ter esperança. Eu acho que a esperança deve ser uma ousadia nossa. Não aconselho que a gente tente fugir desse sofrimento, assim, no sentido de colocando só palavras vazias. Mas nós devemos encarar isso com o coração esperançoso. Também gosto de um camarada que é nosso conterrâneo aí, que é o Ariano Suassuna. Que ele diz assim, eu não sou nem um pessimista, nem um otimista. Eu sou um realista esperançoso. O que é que você acha disso? Eu acho que essa é a mensagem da igreja hoje. Porque olhando para o cenário, para a circunstância, a gente não tem nenhum motivo para ter esperança. A gente está numa crise sanitária
extremamente difícil que nem países do primeiro mundo conseguiram enfrentar. E a gente sabia que o nosso sistema de saúde ele já não atendia numa realidade normal que a gente tinha no país e provavelmente ele ia entrar em colapso numa situação dessa. A gente está vivendo uma crise política enorme, uma ausência de uma presença de um líder que pelo menos nos ajudasse a ter esperança que iríamos sair dessa crise, mesmo que daqui a um ano, mesmo que daqui a 2 anos, mas a gente não tem perspectiva. Economicamente, o Brasil estava tentando se reerguer de uma crise econômica, Uhum. vai entrar em outra, talvez maior ainda. Uhum. Então, olhando para o cenário, nós não temos motivo para ter esperança. Uhum. Nenhum. Aí é onde está a mensagem da igreja. Que num realismo não tem esperança. Mas no objeto da fé que a gente acredita, tudo pode mudar a qualquer momento. Exato. Exatamente. E aí o esperançoso é essa figura que está conseguindo fazer a leitura do tempo, mas que não perde a fé de que o tempo que vai vir vai ser melhor do que esse que a gente está vivendo, né? Uhum. E a fé é exatamente essa base da certeza do que se espera, mas não se vê. E o esperar é alimentado por essa esperança. Então a igreja ela não pode perder isso. Pastor Jafé, eu diria que se existe hoje uma instituição que tem esperança em uma mudança, em algo mudar, é a igreja. Uhum. E todo mundo olhando para a igreja tem que ver dentro dela a esperança de que isso vai acontecer. Né? Nós somos luz do mundo. E agora, no mundo desesperançoso, eu já encontrei muita gente procurando a igreja e tendo expectativa nela. Ontem mesmo, me permita contar rapidamente essa experiência ontem. Eu fui para a igreja, lá para o nosso prédio lá, e fui ter uma reunião com o pessoal, um menino do louvor, para a celebração de domingo. Uns 15 minutos depois, chega alguém chamando. Pastor, pastor. Aí atendi um senhor de idade, 60 anos de idade. Não, eu só queria lhe ver. Se diga. Aí chegou uma outra pessoa, eu atendi, aí ele saiu, aí veio esse senhor, aí começou a chorar. Senhor de 60 anos de idade chorando, eu disse, meu amigo, sente aqui, o senhor quer conversar. E passei meia hora, Jafé, ouvindo ele. A reunião acabou. Não teve mais encontro, não teve mais. Ele começou a contar a história dele. Casado há 37 anos com a mulher que ele amava. Teve 3 filhos com ela. E agora, em março, ele perdeu ela. Ela teve um problema renal. Não se sabe se foi Covid, se não foi ainda. Uhum. Mas o rim dela parou de funcionar. E ela faleceu. Ele está no meio do luto. Uau. E ele passou meia hora desabafando, chorando e falando. E eu ouvindo ele. Quando terminou, eu não estava aguentando mais também. Aí dei um abraço nele, orei por ele. E ele chorava feito menino. E eu orando por ele. E sentindo a dor muito profunda. Já não estava no dia bom que tinha perdido um amigo muito querido de infância. E aí, essa sua palavra, ela acende o coração, porque
Eu não tinha motivo nenhum ontem para ter esperança, mas eu tinha esperança. E compartilhei no coração desse senhor, o nome dele é Brasil, que ele continuasse Opa, acreditando na vida. simbolicamente o Brasil representou o Brasil, hein? Brasil, é. O Brasil chorou. O Brasil chorou, o Brasil está chorando. O Brasil ontem chorou muito, não sabe o que fazer. E eu disse a ele, quando a gente não sabe o que fazer, é o melhor momento da vida da gente, porque a gente entrega a mão, o coração e a vida a quem sabe fazer. Os milagres que aconteceram no Evangelho, Jafé, e irmãos que estão ouvindo a gente, os milagres que aconteceram no Evangelho aconteceram exatamente quando homem nenhum podia e sabia o que fazer. Era um paralítico que não sabia mais se ia andar, era um cego que não ia enxergar mais, era uma mulher de fluxo de sangue que tinha gastado todo o dinheiro dela com medicina, com tratamento, com tudo. Não tinha mais, 12 anos depois, não tinha mais opção. É uma mulher encurvada que mais de 20 anos encurvada. É, é, é um, era um, todos os que se encontraram com Jesus e tiveram a experiência de mudança da vida, nenhum deles tinha mais esperança que poderia mudar a vida. E eu acho que essa é a mensagem do Evangelho. Mesmo que a gente não consiga ver possibilidade nenhuma de mudar, mas ainda é possível, porque é exatamente nessa hora que Deus entra na história. Jafé, é o Kairos, né? O Kairos. Kairos é Deus entrando na história exatamente no momento que a humanidade não consegue dar. Eu Verdade. estou crendo nesse Kairos, eu estou aguardando esse Kairos. Deus entrar na história Amém. e mudar essa história para mostrar para a humanidade que existe Deus em Israel. Amém. Bom, gente, o pastor Manuel é um amigo querido, um plantador de igreja. Ele contou só algumas poucas histórias, tem muita história, tem 3 livros escritos, 2, está escrevendo mais um. É isso ou tem 3, está escrevendo mais um? Eu tenho 3, estou escrevendo o 4. Está escrevendo o 4 sobre plantação de igreja, sobre as experiências dele também nessa área, que faz parte da missão, né, também, plantar igreja. O melhor evangelismo, já diz alguém, é plantar uma igreja. É o Ronaldo Lidória que diz isso. É o Ronaldo. E o pastor Manuel já esteve conosco, vai estar, se Deus quiser, aí, não somente online, mas mais à frente, mais uma vez, para estar compartilhando com a gente. Nós temos tido o privilégio de ter uma parceria pequena, mas uma parceria junto com o pastor Manuel nesse projeto dele lá. E eu queria que a gente terminasse essa live, pastor Manuel, assim, justamente com essa esperança, que veja, a esperança não são palavras soltas, né? Pensando Não é romântico, não é romântico, né? não é É romântico. real. No caso de Jeremias, eu gosto dele porque ele tem que ser muito incisivo. E porque a palavra de Deus é incisiva para aquele momento, muito, muito dura, mas assim, é de juízo. Mas ao final ele diz isso, olha, esse cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Deus põe um ponto, às vezes, não é mais nem menos. Tem uns profetas lá que quer dizer assim, não, vai durar só 2 anos, depois tudo vai ficar bom. Aí Deus vem lá e fala para ele, Deus tira o profeta de cena, inclusive o cara morre porque fala falsamente. Então, esse momento, eu entendo assim, posso parecer um pouco duro, mas não é, mas eu entendo assim, não é de palavras vazias ou de promessas falsas. Assim, não, olha, daqui a pouco tudo vai passar. Não, eu não posso falar isso. Mas também não é assim, vai acabar tudo. Sua vida, não. É esperança. Todo sofrimento tem um começo e um fim. Nenhum sofrimento é eterno, a não ser o sofrimento eterno daqueles que não estiverem com o Senhor. Mas todo sofrimento tem um ponto final. E nós temos a esperança de que no meio do sofrimento, Deus está conosco. E ele não precisa provar mais, ele está, porque ele já esteve através da cruz.
Jesus pisou essa terra, experimentou as nossas dores e sofreu por nós e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Salmo 23 diz isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. O que nos diferencia de qualquer religião é que o nosso Deus habita o nosso sofrimento e a nossa dor. Por isso nós temos um lugar de consolo, um lugar de esperança e de consolo. Não quer dizer que nós temos a resposta para todos os problemas que enfrentamos. Mas nós temos a promessa de que o nosso Deus pisa conosco o lugar do sofrimento. Nós podemos experimentar isso na fala de um amigo, no socorro de alguém, mas nós podemos experimentar isso no lugar da oração, que é o lugar onde nós devemos correr, seja para lamentar, seja para chorar, seja para agradecer. O lugar da oração é o lugar de nós sermos quem nós somos e de esboçarmos o que sentimos, sem ter medo de ser rejeitado por isso, porque em Cristo Deus já nos aceitou da maneira como nós somos e estamos. Então, Pastor Manuel, eu queria terminar esse nosso encontro aqui com oração. E como você é um cara de mais fé do que eu, a oração, eu queria convidar que você orasse pela Igreja Siga, orasse pela Igreja Batista da Granja Viana, orasse, enfim, por aquilo que Deus colocar no seu coração aí, por nós. Amém. Amém? Ó Senhor, como é bom poder encontrar amigos que trazem palavras para o nosso coração, vinda do céu, vinda do Senhor. Nesse momento, oramos com os corações abertos para o Senhor, por essa amada igreja que se reúne aí em Cotia, Igreja Batista Granja Viana, seu pastor e sua família, o pastor Jafé, esses irmãos que têm sustentado o Evangelho nesse tempo, e que o Senhor nos dê a visão do alto do tempo vindouro, para que a gente possa experimentar essa esperança e a certeza de que o Senhor está cuidando da gente. Em São Paulo, está cuidando da gente também aqui em Pernambuco, está cuidando de todo mundo. Essa é a nossa esperança. É saber que o Senhor está com a gente no meio desse sofrimento. E obrigado por tudo. E quando a nossa esperança parecer fraquejar, que o Senhor dê sinais para que a gente possa continuar de pé nesse tempo tão difícil, para que quando tudo isso passar, assim como a casa que foi edificada sobre a rocha, assim sejamos nós de pé, que a tempestade, o vento ou o terremoto não foi suficiente para nos derrubar, apesar de ter machucado muito. Verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu irmão, meu amigo, Pastor Manuel, Deus te dê graça, te dê ânimo, vigor, que você possa tirar isso sempre do lugar onde não teria, mas possa encontrar esse vigor, esse ânimo, tua família, tuas filhas, tua esposa. E vamos juntos, vamos juntos. Amém. Uma outra lição que eu tenho pensado é o seguinte: nós vamos chegar do outro lado, mas é melhor que a gente chegue com a maior quantidade de pessoas que a gente puder. Então, para isso, No barco. vamos estender as nossas mãos, conte com a gente, conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio e não tenha nenhuma dificuldade de expressar isso se nós formos insensíveis para não perceber. Amém. Tá bom, meu irmão?
Valeu. Um abraço aí a todo mundo da igreja. Gratidão mesmo, viu? Um Eu e abração. minha família aqui tem muita gratidão a Deus por ter conhecido você, Jafé, nessa última ida a São Paulo e essa igreja. A Foi um gratidão é prazer toda muito nossa, meu grande. irmão. Um abração, viu? Valeu. Bom, meus irmãos, espero que você depois possa acompanhar essa conversa que nós tivemos com o pastor Manuel, um querido irmão, amigo, aí da cidade do Cabo, em Pernambuco, que nós temos uma parceria da nossa igreja, uma pequena participação nesse trabalho, porque entendemos que é um trabalho sério, que o pastor Manuel é uma pessoa séria, que tem dedicado a sua vida à causa do evangelho, e nós queremos estar comprometidos com pessoas que têm dedicado sua vida à causa do evangelho. Muito obrigado, Deus abençoe. Vai ficar gravado aqui e depois no nosso canal no YouTube. Fique na paz, Deus abençoe. Boa noite.